vamos para a hora mais importante do culto, a hora do estudo da palavra. Estamos hoje na Paraxá de número 17, que tem o nome de Ietro, ou Jetro, que encontra-se em Êxodo capítulo 18 até Êxodo capítulo 20 todo. Me foi incumbida essa responsabilidade. Na minha forma de pensar, é uma das paraxás mais importantes, por constar aí, no final dela, a passagem que Deus deu aos 10 mandamentos, que é o resumo de toda a Torá. Amém, irmãos? Mas não fala só disso, fala de outras coisas também. Queremos estar ministrando aqui. O tempo de ministração para uma porção tão rica, não dá para falar tudo que você estudou ou leu na sua casa, mas vamos tentar chegar aí no melhor que podemos. Amém, amados? Então, a porção de número 17, que leva o nome de Jetro, é de saber dos irmãos que Jetro era o sogro de Moisés, um homem muito sábio, por sinal. Irmãos, para a gente poder entender essa paraxá, a gente tem que retroceder um pouquinho na vida de Moisés e na vida de Jetro também, porque aqui nós encontramos Jetro praticamente se convertendo a Adonai, ao nosso Deus, ao único Deus, sendo que antes ele era de uma religião que não era a nossa, né? de uma fé que não era a nossa, no mesmo Deus que o nosso. Então nós retrocedemos a vida de Moisés. Todos sabem que Moisés foi um homem escolhido por Deus e um dos maiores profetas que essa terra já teve. Abaixo de Jesus é um dos maiores. Não estou aqui para medir qual foi o maior ou o menor, mas foi um grande homem de Deus. E Moisés, sabemos que ele era do povo hebreu, ele nasce de uma hebreia, no momento em que estava sendo perseguido o povo hebreu. E já sabemos da história que Moisés é colocado num cesto, a mãe dele coloca ele no cesto, coloca no rio. Sabemos que ele é criado dentro do palácio de Faraó. Ele foi um filho adotivo da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó. Foi criado ali dentro do palácio, tendo todo o glamour, vamos dizer assim, todo o conhecimento, todo estudo apropriado de um faraó, nada mais é que um rei que governava o Egito. E Moisés é criado ali dentro do palácio, tendo toda a regalia de estudos, enfim, de uma pessoa que era real, né? Porém, Moisés, ele sempre, como nós sabemos do milagre, que a própria irmã dele encontra com a filha de Faraó e fala que conhecia uma mulher hebreia que podia cuidar, e a própria mãe dele cria ele, a mãe de sangue dele. Então Moisés ele tem essa regalia de viver dentro do palácio, porém ele é criado pela sua própria mãe. Então, desde criança, Moisés cresceu junto do seu povo, cresceu amando o seu povo, cresceu conhecendo a cultura do seu povo. Só que ele era, vamos dizer assim, separado por Deus para estar dentro do palácio, porque lá na frente Deus tinha propósito com isso. Sabemos que Moisés cresceu até os seus 40 anos dentro desse palácio. E, como diz a Bíblia, quando ele vê um egípcio castigando um do seu povo, ele tenta fazer justiça com as suas mãos e mata esse homem. E ali ele foge daquela terra e vai viver em outra região, que, salvo me engano, geograficamente é próximo à Arábia, parece. Enfim, naquela região Moisés fica ali mais 40 anos. E ali ele constitui família. Ele conhece sua esposa, a quem ele se casa, tem filhos. Ele conhece seu sogro, que era um homem de muita inteligência, até o dia que o próprio Deus se revela a Moisés no monte, onde a sarça queimava, pegava fogo, mas não queimava. E o próprio Deus dirige a palavra
ao seu servo Moisés e dá a ele uma das coisas mais belas que eu já vi de milagre dentro da Bíblia. Dá a ele a autoridade de libertar o povo de Deus do cativeiro no Egito, como é de saber dos irmãos. E Moisés, com agora 40 anos fora de lá, segundo a Bíblia, já não sabia nem mesmo mais pronunciar tão bem o idioma daquele povo, mas ele volta, porque Deus tinha mandado, e ele cria no Deus ao qual o chamou para fazer aquela obra. Então Moisés, com 80 anos de idade, volta para poder libertar o povo de Deus do cativeiro no Egito. E Moisés chega lá e se apresenta ao outro faraó, porque o da época dele provavelmente já havia morrido. Ele se apresenta dizendo que o Deus eu sou, ou eu serei, na tradução correta hebraica, mandara ele libertar todo o povo do cativeiro. Porém, nós já sabemos que não foi tão fácil assim, não foi apenas com uma fala de Moisés que Faraó libertou todo o povo. Teve lá aquele endurecimento do coração de Faraó, que não quis liberar o povo de Deus para ir embora, cultuar ao Deus deles no deserto ou na terra que Deus havia lhes prometido. Sabemos que aí Deus começa a se manifestar grandemente, manda as pragas sobre o Egito, Deus começa a fazer grandes coisas através da vida de Moisés. Porém, amados, nessa altura do campeonato, Deus já tinha mandado pragas. Quando Deus resolve mandar a última praga, que o faraó fala, não tem como contender com esse Deus, porque ele mata o primogênito de toda a criação, mata o primogênito de cada família que não tinha a marca do sangue nos seus umbrais. O faraó então decide, mesmo com o coração endurecido, libertar o povo, porque ele falou assim, não tem como contender com esse Deus. E sabemos que Moisés parte com 3 milhões de pessoas, seria mais ou menos a cidade de Belo Horizonte, em população, tá gente, não em território, em população, deserto afora. E logo na primeira dificuldade, eu sei que é grande, irmãos, às vezes a gente critica fazendo analogia com, às vezes, a nossa vida cristã, mas não é fácil você ter vivido a sua vida toda num cativeiro, onde que você trabalhava e no final do dia você tinha ervas amargas, você tinha cebolas para você comer. Agora vem uma pessoa, se diz chamado por Deus, ouvir a voz de Deus, liberta toda essa gente da escravidão, parte com eles deserto afora e vamos embora para a terra prometida. Não é fácil, na cabeça desse povo, eles não ouviram o Deus que chamou Moisés. Eles criam nesse Deus, mas eles não ouviram. Então caminharam por fé. Quando chega diante do mar, Faraó já tinha desistido do que ele tinha libertado. Atrás vem o exército, na frente o mar. O povo desesperou. É o normal dos dias de hoje também. Não é diferente não. Não adianta já, eu tenho mais fé. Não tem nada. Porque às vezes quando a adversidade vem na nossa vida, a gente treme. A gente fala, e agora? A gente chega aqui na igreja, até louva, né? Quando o mar estiver diante de mim, eu vou caminhar em cima das águas. Mas na hora da dificuldade, irmão, não é simples assim não. Nem sempre, né? Deveria a gente não abalar a nossa fé, mas às vezes acaba que a gente fica abalado. E Moisés apenas clama, Senhor, porque clama a mim, pede o povo que marche, toque a água aí. E acontece o primeiro dos milagres do deserto miraculoso, irmãos. Porque você tocar a água abriu o mar para 3 milhões de pessoas passar caminhando em terra seca, só Deus. Aí vamos lá, aí vem o cientista. O cientista sempre está querendo contender com Deus, né? Aí o cientista fala que, eu até conversei com um cara que gosta muito da ciência, que me falou, não, irmão, mas as pragas lá, tudo tem explicação, tem nada a ver com Deus, igual você pensa e tem fé, não. As pragas lá, tudo tem explicação. Fala, mas tem explicação, então fala aí qualquer. Quando a água ficar vermelha ali, não era sangue não, é porque tinha umas plantas localizadas lá, um tipo de erva que caiu na água, na época que acaba-se a primavera e começa o outono, e aquilo
fez a água ficar vermelha. Foi bacana, bacana, legal. E aí, irmão, o que acontece? Muito do sapo que estava na água lá saíram, que a água ficou vermelha. Ciência, continue. E aí eles não suportam, porque o sapo é um animal que é feito para ficar maior parte do seu tempo na água. E eles morrem. Eu falei, ciência, vai lá, continua, prossiga. E ele foi me explicando cientificamente. Aí o sapo morre, dá mosquito. Normal, qualquer bicho que morrer, ficar ali, vai dar mosquito. E ele foi, uma praga, explicando cientificamente e com bons argumentos científicos. Eu falei, muito bacana, muito legal. Eu não tinha pensado nisso aí, rapaz. Não é que você tem razão? Eu tenho. Eu falei, então me explica uma coisa, por que morreu só o primogênito? Qual que é o fenômeno científico ou natural para isso? Não tem, irmão. Porque era Deus que estava punindo o povo. Então, ciência pode tentar, mas não vai conseguir explicar. Deus pode até ter movido a ciência a favor do que ele queria, mas não é por aí. Aí vem o cientista, não. Moisés, quando chega diante do mar, ele fala com o povo, espere um pouco. Ele sabia um efeito natural que dá, que a maré baixa. Ele sabia. Rapaz, Moisés nasceu e foi criado no palácio. Moisés estudou astrologia, Moisés estudou geografia, ele entendia do mar e foi criado lá perto. Eu falei, irmão, eu gosto muito de ciência. Mas aí agora minha fé aumentou ainda, eu falei com esse irmão. Por que sua fé aumentou? Eu falei assim, porque se Moisés entendia disso tudo, agora... Aí ele falou que o povo passou com água no joelho. Eu falei, mas agora o exército de Faraó morrer afogado com água no joelho, meu Deus, é mais poderoso do que eu pensei. Porque a sua ciência está falha, a ciência humana está falha. E assim vai, irmão. Moisés começa aquela caminhada com um milagre poderoso, miraculoso. Do outro lado, Faraó, que deve ter vindo atrás, ele viu o exército dele morrer. E o povo começa aquela caminhada deserto afora. Na hora que dá fome, irmão, de manhã tinha o pão. Aí o sol no deserto, irmãos, ele chega a atingir durante o dia até 55 graus, é muito quente. É muito quente. Aí Deus vai e coloca uma nuvem para andar em cima do povo, para o povo não sofrer. À noite, no deserto, chega a ter até menos 5 graus. É o oposto, muito frio. Deus coloca uma coluna de fogo do lado do povo. Irmão, sem falar que o povo andou 40 anos com o mesmo calçado, que não acabou, não arrebentou, as sandálias deles não arrebentaram, as roupas cresceram junto com eles. Porque imagina quem entrou no mar lá criança e começou a caminhada no deserto, ele virou menino, virou adolescente, virou homem, virou adulto, quase chegou a ser idoso, né? E a roupa cresceu junto com eles. O milagre era todo o tempo. O povo vivia todo o tempo circunstancial pelo milagre de Deus. Irmãos, mas nenhum desses milagres que aconteceu fez o sogro de Moisés se converter. Olha que coisa, né? Às vezes a gente prega para o irmão vê milagre na nossa vida, ele às vezes acompanha de perto, mas ele não se converte. Às vezes é o próprio Deus que endurece o coração de pessoas, eu acho, porque não tem condições. Você olha assim e fala assim, até o mais cruel entre os humanos se converteria com esse testemunho. E às vezes a pessoa não. Mas Jetro, ele fica totalmente cético, vamos dizer assim, com todos esses milagres que Deus fez através da vida de Moisés e fez com esse povo. Mas na paraxá anterior estudamos que houve um levante contra o povo. E todas as vezes que tinha um levante, Deus deu ordem a Moisés que estendesse a mão. Enquanto Moisés estava com sua mão estendida sobre a guerra,
o povo hebreu prevalecia. Porção anterior aí. E isso fez com que Jetro inclinasse os seus olhos para o Deus de Israel, porque ele era seguidor de um outro Deus lá, de outra religião. Quando ele vê aquilo, irmãos, Moisés ficava a ponto de ficar cansado, de ficar com a mão estendida, que Arão teve que segurar suas mãos erguidas para o povo prevalecer nessa batalha. E isso chamou a atenção do sogro de Moisés. E ele então se converte ao Deus de Israel, porque ele chega a declarar aqui no livro que não há outro Deus como o Deus de Israel. Para mim isso é a palavra de um convertido. Para mim, nessa fala dele, ele converteu ao Deus de Israel. E ele começa a reparar as atitudes de Moisés agora. Irmãos, pense junto comigo. Imagina a dificuldade que Moisés passou. Imagine você ser o único pastor de uma igreja com 3 milhões de pessoas. Amados, aqui na igreja tem 70 membros, tem 7 pastores, 10% da igreja é pastor. Às vezes a gente já sente um pouco de dificuldade de acompanhar todo mundo. Imagina você sozinho para liderar 3 milhões de pessoas. Diz aqui na Paraxá que Moisés ficava do amanhecer ao anoitecer aconselhando e conversando com pessoas. Com essa ideia, tinha fila, com toda certeza tinha fila para falar com Moisés. E o sogro dele agora vem ao encontro dele, levando seus filhos e a sua filha, que era esposa de Moisés, e vê aquilo. Aí ele dá uma analisada. Aí eu parei e pensei comigo, na hora que eu estava estudando a porção. Mas peraí, Moisés era um homem que via Deus face a face. Deus manifestava como fogo a Moisés. Por que Moisés não teve essa percepção? Que estava errado isso daí. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra de Deus ela é feita por todos nós. A obra de Deus não é feita por mim, que sou pastor, pelo pastor Maico, pelo pastor James, que vai fazer a missão. A obra é feita por uma igreja, por todos. Todos vocês têm função e utilidade na obra de Deus. Cada um para uma coisa. E nenhuma é mais importante do que a outra. Mais importante da obra chama-se Yeshua. Somos todos iguais, cada um segundo o seu chamado, é claro. Não adianta eu querer vir aqui, louvar e cantar. Eu não tenho chamado para isso. Pode ser que um dia eu louvo, porque todo aquele que tem fôlego deve louvar. Mas eu não tenho chamado para isso. Então todos é útil, cada um tem que achar o seu lugar na obra. Todos são úteis. E Jetro repara aquilo ali. Experiência de vida, né? Conta muito. E também, como lá na frente o apóstolo Paulo chegou a deixar escrito na carta dos Coríntios, que às vezes Deus pega o menor, um homem que acabou de converter, agora vai dar um conselho para um homem que vive 80 anos na presença de um Deus. Porque Moisés, como eu falei, desde quando saiu lá, ele foi criado pela mãe dele. Ele foi criado ouvindo falar de Adonai. Ele ficou 40 anos no Egito, mas 40 anos ele tinha contato com o seu povo, com o seu Deus. E quando ele se afastou, ele não se afastou de Deus, ele saiu do Egito por causa do que ele tinha feito. Ele vai ter a vida dele, mas ele continua com Deus. Aí você imagina, você viveu 80 anos, um recém-convertido, chegar para você e falar: ei, você está errado. E aqui nós vemos um Moisés humilde. Você sabe por quê? Será que nós teríamos a mesma reação que Moisés teve? Porque quanto mais a gente fica na igreja, mais santarrão a gente se acha, né? Menos a gente quer ouvir os outros. Aí entra um irmão ali que converteu hoje. Aí na semana que vem ele chega e fala assim: ô irmão, queria te dar uma ideia. Aí você: quem que é esse cara? Quem que está achando que é para me ensinar? Eu estou aqui há não sei quantos anos, eu já fiz 3 seminários, 2 cursos de teologia, eu tenho não sei quantas formações. Às vezes ele está enxergando o que você não viu no seu tempo longo de caminhada. E é possível acontecer isso. É possível. Irmãos, é um ditado que eu já ouvi muito fora da igreja, mas é verdadeiro. Ninguém é tão sábio que não possa aprender, e ninguém é tão
desinformado que não possa ensinar. As pregações que mais já falaram comigo veio de pessoas que às vezes não concluiu nem o ensino médio. Mas Deus usa. Deus usa. Deus está pouco se importando se eu tenho um anel de formatura no dedo e tenho um diploma de teologia lá em casa. Porque a faculdade de Deus não é eu pegar, comprar livros, ir para a faculdade e aprender lá. A faculdade de Deus é diferente, onde às vezes a ordem se inverte. Quantas das vezes a gente vê gente que é muito sábio, mas não crê no Deus que a gente crê, que é um Deus do impossível. Isso é o normal. E aqui a gente vê um Moisés que houve uma pessoa que acabou de declarar, não tem como contender com esse Deus, esse é o verdadeiro. Dar-lhe um conselho, falou: Moisés, você está fazendo errado. Ele entende uma regra de administração ali. Moisés estava administrando errado. O que ele fala? Moisés, dessa forma você vai acabar morrendo, você vai acabar entrando em depressão, e todo o povo vai perecer junto contigo. Às vezes, irmãos, nós lá no nosso cotidiano, no nosso trabalho, a gente pensa assim, né? É muito de crente pentecostal isso. Patrão, chefe, chega para você e fala: eu quero que faz o trabalho dessa forma. Aí, né, tem muito crente que fala assim: lá vem o enviado do cão, sai daqui, está repreendido, eu vou fazer do meu jeito que eu tenho Jesus. Às vezes está muito enganado, irmãos. E Deus colocou para nós que nós devemos respeitar as lideranças. Ainda aquilo que não ofende a palavra de Deus, se Ele mandou você fazer de um jeito que você acha que está errado, faça. Por quê? Porque Ele é líder sobre você. Se o seu líder no trabalho te mandou fazer algo, faça do jeito que Ele falou. Se der errado, aí depois você tem argumento para poder dar uma ideia para ele, construtiva. A gente tem que ouvir. A gente tem que parar às vezes e conversar com crianças. Você já viu que crianças, às vezes a gente acha, ele é totalmente inocente. Às vezes eles falam cada coisa que nos impacta, porque realmente neles tem pureza. Com idosos, e a gente tem que dar atenção às vezes. É claro que a gente não vai fazer tudo que sai falando para a gente, porque muitas das vezes o conselho de uma pessoa não está em conformidade com a palavra. Aí nós não devemos respeitar, mas nós temos que ter a humildade de ouvir a todos. E Moisés resolve dar ouvidos a Jetro. O que ele fala? Moisés, dessa forma você vai adoecer, porque não tem como você dar conta desse tanto de gente. Então você vai escolher dentre o povo. Aí ele começa a dar alguns passos aqui. Homens que sejam honestos. Ele dá ali, para quem leu o texto aí viu, ele dá, escolhe homens que sejam sábios, que conheçam de Deus. Ele dá ali o parâmetro básico e fala, e aí você vai ver o que para cada um vai ter um ministério. Você vai fazer uma divisão nisso daí. Por quê? Igual eu falei no início, alguns foi chamado para uma coisa, outros para outra. Agora vamos colocar no mesmo chamado, existe diferença? Existe. Existe aquele que vai governar otimamente 10 pessoas. Existe aquele que consegue governar 100. Existe o que consegue 1000. O que o sogro de Moisés estava dando para ele? Uma regra de administração. O pastor Mike é administrador, se eu estiver enganado, depois ele me corrige. Mas é uma regra de administração. Quem trabalha em empresa grande aqui, sabe do que eu estou falando. Eu trabalho numa empresa que tem 150 mil funcionários. E existe uma hierarquia lá dentro. Não é uma só pessoa, não é o presidente de lá que manda na empresa toda, não. Abaixo dele tem diretores. Existe escala entre diretores, existe o diretor executivo que está lá do lado desse presidente. Existe os de estado. Aí abaixo dos diretores tem gerentes regionais que atendem um tanto. Abaixo disso tem gerentes de agência. Abaixo do gerente ainda tem mais gerente que controla só cliente. E aí vai o escalonamento. E era da mesma forma que ele estava vendo aquilo ali. É uma forma de administrar. Ele não estava dando um conselho espiritual, até porque eu acho que ele não seria, um novo convertido. Pode te dar um conselho, mas não talvez o espiritual.
Talvez Deus use para te dar um conselho espiritual, não estou dizendo que não possa, mas ele estava dando uma regra de administração para Moisés. Ó, seleciona homens de boa reputação, assim, se assado, uns vão controlar 10, uns 100, uns 1000, e você vai controlar tudo. Então, o de 10 presta conta ao de 100, o de 100 ao de 1000, o de 1000 presta conta a você, assim vai filtrar o que vai chegar em você. Irmãos, assim eu creio que vai ser a obra dessa igreja um dia. O pastor presidente só vai se reportar aos pastores de congregação, ou talvez os líderes que controlam algumas congregações, se Jesus não voltar, né? Tem que ser assim, cada um foi chamado para liderar um tipo de coisa, cada um foi chamado para um tipo de coisa, cada um foi chamado para uma proporção. Você vê que às vezes alguns gostam de estudar, correto? Aí ele vai lá e faz uma faculdade. Tem aquele que não se detém na faculdade, ele faz uma pós-graduação, aí o outro já quer ir mais, ele faz um mestrado, o outro quer ir além, faz um doutorado. Aí tem alguns que não se detêm com isso e faz um pós-doutorado. Então cada um tem uma medida, e na obra de Deus é a mesma coisa. Alguns porque Deus chamou para estar numa grande obra, alguns porque se esforçou muito para estar naquilo ali, Deus viu graça e acaba abençoando. E aqui Deus, né, através de Jetro, ensina, através da vida de Moisés, a todos nós a sermos humildes e ser receptivos aos ensinamentos até de quem acabou de se converter, ou de uma pessoa que às vezes não tem talvez tanta cultura ou educação como nós. E ele ouve e começa a dar certo. E sabemos que adiante isso dá tão certo que ele escolhe pessoas que deu seguimento à obra de Deus, porque Moisés não seria eterno. Moisés um dia ia morrer, assim como todos os mártires aí antes dele morreram. O único que não morreu, gente, que até morreu, mas ressuscitou e está vivo para todo sempre, é Jesus. É Yeshua, só ele que está vivo. Então Moisés tinha que arrumar sucessores. E é assim. Deus tem uma obra na vida de cada um de vocês, mas vai chegar um dia que ele vai aspirar o nome de vocês, né? Quando Deus dá a vida, ele sopra. Você viveu. Vai ter um dia lá que ele vai fazer assim, ó. Aí nesse dia já era. Vai ter que ter alguém que você ensinou para dar continuidade à obra de Deus. Então fica a dica. Ninguém é dono de ministério em igreja, não. Você exerce um ministério, mas ninguém é dono. Ah, você é pastor. Não sou pastor, estou pastor. Assim como todos. O bom pastor é Yeshua. Nós vamos pastorear no céu? Não, quem vai pastorear é ele é o pastor, ele é o bom pastor. Ah, eu tenho um ministério que Deus me deu. Você não tem nada, Deus deixa você trabalhar nele. Nós não temos nada. Quem tem é Deus, a obra é dele, o ministério é dele. Então, fica a dica, irmãos. Nós não temos nada. Amados, e Moisés segue a dica ali, Deus opera grandiosamente, ele levanta os líderes e começa a ficar diferente para ele, melhora. Eu acho que as pessoas começaram a ter mais atendimento e começou a chegar nele só as coisas mais graves, e Moisés continua na caminhada que Deus chamou ele, de levar o povo. Moisés, um grande homem de Deus, gente. Aí Deus pega e fala assim: Moisés, eu vou falar ao povo. Diz a palavra que em grandes trovões, eu não sei qual que é a palavra correta para o hebraico, mas eu acho que está escrito como relâmpagos na Bíblia Almeida, que na do David Stern, não sei como, não lembro como está escrito, mas parece que Deus fala como se fosse uma tradução de relâmpagos. Deus resolve falar a todo o povo. Amados, o povo não suportou ouvir a Deus. E às vezes é assim com os profetas. Você pode perguntar um profeta do dia de hoje, o dia que Deus brada e fala com ele, Deus coloca nele às vezes o sentimento que o próprio Deus está tendo. Existem vezes, irmãos, que um profeta é usado a ponto de ele não conseguir ficar de pé depois,
porque Deus falou através da boca dele. Depois vocês podem perguntar aos irmãos que têm chamado profético na igreja, que eles vão relatar para vocês. Quando Deus às vezes dá uma palavra de conserto na igreja através de um profeta, tem vezes que o coração do profeta fica tão amargurado que ele chora como se tivesse perdido um ente querido, de tão forte que é Deus falar. E não é para todo mundo, não é todo mundo que está apto a ouvir a voz de Deus. Ah, mas é queridinho de Deus quem ouve? Não, eu não sei como que é a seleção de Deus para falar com pessoas, mas existe uma seleção, não sei como que é, não é por merecimento, porque ninguém merece ouvir a Deus, porque Ele é santo, e nós todos somos pecadores. Mas você pode perguntar se você conhece alguém, que na igreja aos que são profetas vão poder relatar para vocês, da vez que você ouve a voz de Deus, irmãos, é bruto, e como diz aqui, Deus manifestava a sua voz através de trovões. A palavra lá na frente fala que a voz de Deus é como o agitar de muitas águas, como o som do mar. E teve uma vez que o pastor Dimas pregou aqui, que foi à praia e chegou lá, ele parou e ficou ouvindo só o barulho do mar. Eu lembrei disso nas minhas férias agora, eu fiz o mesmo. Teve um dia que eu sentei na beirada da praia, fechei o olho, fiquei ouvindo o barulho do mar. É forte, gente, é muito forte. Imagina Deus se manifestar através de relâmpago, uma densa nuvem vir, a presença de Deus descer sobre a igreja e Ele falar com todo mundo. Será que todo mundo estaria em condições de suportar e de ouvir? Eu acho que não. Aí o que o povo fala? Moisés, a gente não aguenta. Você sobe lá, se separa, Deus fala contigo, depois você transmite para a gente. É difícil, gente. Imagina a voz daquele todo-poderoso que criou isso aqui. Quando ele fala, gente, a terra estremece, porque a terra foi criada por ele. Tudo glorifica a Deus, toda a natureza glorifica a Deus. É um Deus muito grande, um Deus que, com o som da palavra dele, que sabemos que é Yeshua, criou todas as coisas. E haja luz e houve claridade. E haja terra e houve a terra. E haja separamento entre água e terra. E tudo através dele. Então tudo lhe presta obediência. Quando Jesus sobe no barco junto com os discípulos, e que está uma grande tempestade lá, e vento para um lado, onda para o outro, que ele fala assim: acalma-te. E tudo, diz a palavra, que houve bonança, houve tranquilidade. Por quê? A natureza reconhece a voz do seu Criador. O mar é obrigado a se deter quando Jesus fala. O vento é obrigado a parar de soprar, porque o vento, o mar, foi Ele que criou. E esse Deus é tão grande, como diz o livro de Jó, Ele consegue pegar as águas de todos os mares da terra e medir assim, ó, na conchinha da mão dele. É muito poder, irmão, um Deus desse falar a uma criatura igual a nós. É a mesma coisa de um infinito falar a uma molécula indivisível. Somos nós, a molécula indivisível, a menorzinha. É muito amor Deus se manifestar num ser tão imperfeito e tão pequeno como nós, um Deus tão grande e tão perfeito. Então Moisés, um grande homem, por isso que eu falei que ele era um grande homem, porque para ser escolhido, para ouvir Deus igual ele ouviu, para Deus falar com ele face a face, ao ponto, Moisés era tão íntimo do Senhor, ele chegou num nível de intimidade com Deus tão grande, que falou: Deus, eu quero ver o Senhor. Olha a ousadia do homem. Amados, qualquer um de nós aqui que vê ao Senhor em glória, nós vamos cair morto, não tem outra opção, nós vamos morrer. João, quando viu Jesus glorificado, o que fala Apocalipse? Eu caí nos seus pés como morto, porque é muita glória, nós não podemos suportar. Moisés falava face a face. Diz a Bíblia que Moisés, quando tinha um face a face com Deus, ele descia com o rosto dele brilhava. Você já viu algum crente com o rosto brilhando aí? Mas tem. Moisés ali, ele tem tanta intimidade que Deus resolve. Fala: Moisés, o povo saiu de lá, o povo seguia as normas pagãs lá, eu libertei o povo, com mão forte eu sustentei o povo, agora eu quero dar as minhas regras para esse povo viver de maneira que me agrada.
Aí Deus dá os 10 mandamentos. Moisés chega diante do Sinai, sobe, se separa 40 dias no alto daquele monte, e o próprio Deus em tábuas de pedra, o próprio Deus com seus dedinhos escreve os 10 mandamentos. O resumo de toda a Torá, o resumo de toda a lei de Deus está ali, resumido nos 10 mandamentos que Deus dera a Moisés. Então, gente, é a lei de Deus dada a Moisés, não é a lei de Moisés, igual é comum no meio cristão evangélico, falar assim, a lei de Moisés. Moisés não tem lei, não. É a lei de Deus dada a Moisés. A maior parte da Torá foi citada por Deus para Moisés escrever, a maior parte dela, quase toda, quase toda, Deus citou para ele, e ali está o resumo para a gente viver bem na presença de Deus. É dividido em 2 tábuas, uma tem 5 mandamentos, na outra mais 5, que formam o nosso resumo da Torá, que são os 10 mandamentos. Qual que é o mais importante? Todos eles são importantes. A primeira parte dos 10 mandamentos fala do nosso relacionamento, o nosso para com Deus. A segunda parte dos mandamentos, dos 10 mandamentos, fala da nossa relação com o nosso próximo. Aí tem gente que fala assim, não, Jesus, quando estava aqui, ele anulou. Ele falou assim, mandamentos são só 2, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele estava resumindo os 10 mandamentos. Porque se você for ler lá, qual que é o primeiro mandamento? Vamos lá. Êxodo 20. Eu sou Adonai, o seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses diante de mim. Se você for lendo aí, você vai ver que em ordem certinha, os primeiros mandamentos é a nossa relação direta para com Deus. Por isso que Jesus lá na frente estava fazendo menção disso daqui, ó. Amai primeiro a Deus sobre todas as coisas. Eu sou o seu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, não tem outro Deus diante de mim. Eu sou Adonai. Ele falou para Moisés. Eu sou, não tem outro. Aqui ele já estava condenando a idolatria. Não existe outro Deus. Eu sou. Aí ele já fala na sequência, não terá outros deuses de mim, não faça escultura, né? E na sequência ele vem falando do relacionamento de Deus ao ser humano. A segunda parte fala do relacionamento nosso para com o nosso próximo. Jesus, para todo judeu que estava ali, entendeu certamente o que Jesus estava falando, porque a maior parte das vezes que Jesus abriu a boca, ele citava a Torá. Só, irmãos, que eu acho que tem, salvo me engano, segundo os meus estudos, a Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos, é recente, tem 500 anos. Então, quando Jesus falava assim, mas está escrito, ele não falava, está em tal capítulo, tal versículo, porque não tinha. Mas toda pessoa que era conhecedora das Escrituras sabia que ele estava citando lá. Todas as vezes, a maior parte das vezes, quando Jesus falou o diabo lá que não deveria tentar o Senhor teu Deus, está onde? Está lá em Deuteronômio. Então, para todo conhecedor da palavra desse tempo, que era estudioso, sabia quando ele abria a boca o que ele estava falando. E nessa fala de Jesus, ele estava falando o quê? Amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Resumiu já aí, ó, a primeira parte dos 10 mandamentos. E a segunda, amai o seu próximo como a ti mesmo. Aqui ele dá o segredo. Aí o que ele fala lá? Ó, não mate, não cometa adultério, não furte. Por quê? Se você matar, você está matando o seu próximo. Se você cometer adultério, você está cometendo contra o seu próximo. Não furte, você está roubando o seu próximo. Está falando da relação de um para com o outro. E não cobice nem a casa, nem a esposa, nem as pertences, nem nada do seu próximo. Aqui, irmãos, é onde que nós devemos meditar sempre, porque aqui está regras de vida para a gente. É uma das passagens mais interessantes da Bíblia. Se a gente conseguir, toda a Torá tem 613 mandamentos, mas se a gente conseguir fazer esse resumo, que são os 10 mandamentos, nós vamos viver numa santidade que agrada muito a Deus, porque Deus resumiu aqui. Talvez não vai ser possível para todo mundo, nos dias atuais, guardar todos os mandamentos. Exemplo, o nosso país não adota o sábado como dia
de descanso. Então, para muitos aqui, vão ter que trabalhar, porque a gente tem que ser submisso às nossas lideranças. Nós não vamos ser rebeldes ao ponto de, desrespeitar e faltar a serviço. Então, a gente tem que, algumas coisas, infelizmente, que a maior parte das vezes não recairá sobre o ombro daquele que ama a Deus e ama a sua lei, igual esse caso que eu estou falando do sábado, para quem trabalha e depende de trabalhar, como outras coisas. Aqui está regras de vida, gente. É bom matar? Claro que não. Não tem nada aqui que... Aí o povo que não concorda com esse tipo de coisa e quer viver na famosa, que falam é a graça, fala que não tem mais nada disso, eu posso fazer o que eu quero, eu sou livre em Cristo Jesus, não tem condenação mais para mim, não existe. Aí eu pergunto para todos que chegam para falar comigo, mas as leis foram anuladas. Eu falo, posso matar? Não. Posso roubar? Não. Pai, como é que a lei foi anulada? Posso cobiçar o que não é meu? Não. Posso pôr imagem lá na minha casa? Não. Como que a lei foi anulada? Não tem como. E aqui é um resumo, irmão. É um resumo. E de muita importância para nós. De muita importância. Se todo crente observasse Êxodo 20, o mundo seria muito melhor, muito melhor. Imagina se no nosso Brasil aplicasse somente não furte e não mate. Imagina se no Brasil aplicasse isso. Como que seria a nossa vida, hein? Como que seria a parte da liderança aí que lidera o nosso país? Seria outro nível. Isso só falei de 2. Então, irmãos, o que o mundo precisa é disso aqui, ó. Tem gente achando aí que o presidente A, o B, o deputado, o senador vai mudar a história. Não vai, o que muda a história está aqui, ó. É palavra. Se toda a palavra de Deus fosse aplicada, se lá na Suprema Corte do nosso país, se na presidência lá observassem isso daqui para fazer as coisas que é feita no nosso país ou em qualquer país do mundo, seria muito melhor. Seria muito melhor. Aqui tem regras de vida, infalíveis. Amém, meus amados? Então passemos a observar as leis de Deus. A lei é toda a Torá, de Gênesis até Deuteronômio. Aí resume nos 10 mandamentos, que resume no que Jesus falou. Mas aí a cada um cabe ir de acordo com a sua sede, de buscar no Senhor. Quanto mais você aprende, mais santidade para o Senhor se adquire quando você coloca em prática. Amém, amados? Fique sobre os seus pés.